Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Como de costume, vou tomar leitura. 2 Crônicas 30:10. Diz assim: Os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Mas as pessoas riam e zombavam deles, a maioria. Porém, alguns homens de Aser e Manassés e Zebulon humilharam-se e foram a Jerusalém. Irmãos, olha que interessante. Em 2 Crônicas 30:10, a Bíblia diz que Ezequias, após purificar o templo, Ezequias ele vai celebrar a festa da Páscoa, sem fermentos, comer pães sem fermentos, como estava escrito na lei de Moisés. Percebe que na lei de Moisés estava ordenando a maneira correta de celebrar a Páscoa do povo. Então Ezequias ele vai fazer conforme está escrito na lei. Lá em Deuteronômio 16, Moisés também tinha escrevido para o povo celebrar a Páscoa com pães sem fermentos e tudo mais. Resumindo, só que uma coisa que eu acho interessante, percebe-se um detalhe. A palavra do Senhor afirma no versículo número 30, capítulo número 30, no versículo número 10, vai dizer que Ezequias ele enviou alguns mensageiros, dizendo assim: vai para cidade em cidade e fala para o povo voltar para o templo do Senhor, voltar para Jerusalém, para adorar o Senhor. Perceba um detalhe. Olha que tremendo, pode ler. A Bíblia diz que a mensagem era assim: volte para o Senhor, para o seu Deus, não seja teimoso como seus antepassados. Volta para o Senhor, que Ele não abandonará vocês. Então percebe qual que era a mensagem? Para o povo voltar para o Senhor, voltar a celebrar a festa da Páscoa no templo. Só que a palavra do Senhor vai dizer no versículo número 10 que a maioria do povo zombou deles e começaram a rir dos mensageiros. Então percebe o detalhe, os mensageiros estão pregando, só que a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo número 10, mas a maioria do povo riu e zombaram deles. Então, ou seja, eles estão pregando a mensagem para o povo voltar, só que o povo está zombando. A Bíblia fala que a maioria começou a zombar e a rir. Então percebe, a maioria, filho, vai zombar de você. A maioria vai escarnecer. Se zombaram até de Jesus, não vão zombar de mim? Escarneceram Jesus também, filho. Zombaram de Jesus na cruz. Quem é que lembra os soldados? Bateram em Jesus e falaram: se tu é o Cristo mesmo, desça daí. A Bíblia fala que eles zombavam. Tanto é que Jesus vai olhar e fala: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Percebe? Estava escarnecendo, estava zombando, filho. Só que percebe um detalhe. A palavra do Senhor diz que quando os mensageiros começaram a pregar, eles começaram a ser zombados. O povo estava querendo ridicularizar eles, querendo envergonhar os mensageiros. O que Pedro escreveu? Em 2 Pedro 3:3, Pedro escreveu assim, se não me falha a memória: no final dos tempos surgirão zombadores, escarnecedores da verdade e seguirão seus próprios desejos. Pode ler 2 Pedro 3:3. Pedro já alertou que no final dos tempos surgirão escarnecedores e zombadores da verdade. Pedro já disse, filho, que vai surgir escarnecedores. Então quando eu vejo pessoas zombando e escarnecendo, eu não fico escandalizado com isso, porque isso é cumprimento da palavra. Eu vejo pessoas debatendo: ai, tá zombando, irmão, isso é a Bíblia se cumprindo. Deixa ele, Deus, filho. Ele vai acertar a conta com Deus, não é comigo, filho. Deixa zombar e escarnecer. Filho, a Bíblia diz que cada um dará conta de si diante de Deus, irmão. Uma coisa que eu acho interessante, percebe um detalhe, eles estavam zombando dos mensageiros. Eles estavam zombando dos mensageiros de Ezequias. Começaram a rir. Tem pessoas que vão rir de mim, de você, vai zombar. Filho, lembra de Golias? A Bíblia diz que Golias começou a zombar de Davi também. Filho, você vai passar por isso, filho. Golias falou assim para Davi: por acaso sou um cão para que você me um pedaço de pau, zombando, escarnecendo de Davi? Filho, esteja preparado para passar por isso. Só que segura isso aqui. Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo número 11. Presta atenção, no 10 fala que a maioria zomba. Só que no 11 diz assim: porém, alguns homens de Aser, de Manassés e Zebulon se humilharam e voltaram para Jerusalém. Então, peraí. No versículo de número 10 vai dizer que a maioria zomba. No versículo número 11 vai dizer que alguns se humilharam e voltaram para Jerusalém. Então, ou seja, a maioria zombou, mas tinha uma minoria ali que se humilhou e voltou. O importante não foi a maioria, o importante foi a minoria ouvir e voltar. Não fica preocupado, filho, com a maioria. O importante é o resultado que você vai dar. O problema das pessoas que ela prega achando que a maioria vai aceitar, mas na verdade é a minoria que precisa ouvir. A maioria hoje pode até zombar e escarnecer. O importante não é a maioria, o importante é o resultado. Porque nem sempre onde tem quantidade, filho, significa que todos vão aceitar. Filho, eu escrevi uma coisa: se nem Jesus conseguiu atrair todos a ele, quanto mais eu e você, filho. Não é todo mundo, filho. Olha que negócio tremendo, segura isso aqui. Só que a palavra você vai dizer, irmão, nessa passagem, eu não me recordo onde está, mas depois eu peço que você leia. Ah, tá, achei. No versículo número 17 diz assim, 2 Crônicas 30:17, diz assim:
Olha que tremendo. Presta atenção. Porque tinha muitos na congregação que não tinham sido santificados, e por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam puros, para santificá-lo ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Zacar, de Zebulon, não tinham se purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que estava escrito na lei. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que se dispor o coração para buscar o Senhor seu Deus, o Deus de seus pais, ainda que não seja segundo purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias, e sarou o povo e perdoou o povo. Peraí, segura isso aqui, pode ler. 2 Crônicas 30, no versículo número 18, a Bíblia diz que alguns homens não conseguiram santificar. E eles não podiam comer o pão sem fermento, porque eles estavam sujos, estavam imundos. Só que a Bíblia diz que eles não puderam santificar, e mesmo assim comeram. Então percebe que eles estão comendo sem se purificar. Só que a Bíblia diz que Ezequias, ele vai orar, vai falar: Senhor, perdoa estes homens que não se purificaram. Eu sei que na lei está escrito que deveria se purificar, mas eles estão buscando o Senhor de todo o coração. Eles estão buscando Deus, nossos antepassados. Quando Ezequias começou a orar para Deus perdoar aqueles homens que comeram sem estar purificado, a Bíblia diz: o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo, e não castigou o povo. Então perceba um detalhe: os homens não poderiam comer, mas Ezequias não está impedindo eles de comer. Ezequias está orando a Deus para Deus perdoar eles. O que significa isso? Você não tem que criticar quem caiu em pecado. Ore por essa pessoa. Ora, pede para Deus ter perdão. Ezequias não está falando para eles: vocês não vão comer que vocês estão impuros, vocês não podem nem tocar nos pães. Não, Ezequias está orando a Deus: Senhor, perdoa, porque eles estão buscando o Senhor de todo o coração. Eu sei que eles não estão fazendo conforme está na lei, mas o que importa é o coração, Pai. Eles estão te buscando de coração, Deus. Olha para o que eles estão fazendo. A Bíblia fala que aqueles homens estavam se humilhando. Então percebe, Deus ouviu a oração de Ezequias. Eles não poderiam comer, mas por causa da oração de Ezequias, Deus perdoou o povo. E eles comeram e não foram castigados. E o Senhor sarou o povo, Deus perdoou. Por causa da oração de Ezequias. Então percebe que Ezequias não está atacando a lenha nos homens. Ezequias não está divertindo eles. Ezequias está orando para Deus perdoar. Você não tem que ficar atacando a lenha. Leva para o joelho que você sabe que tem pecado. O problema das pessoas é que as pessoas têm muito mais prazer em vir aqui expor os outros do que levar para o joelho. Pede para Deus ter misericórdia, irmão. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor fale contigo.